Então, queridos espectadores, finalmente chegamos a esse tema. E hoje vamos falar sobre time frames e, mais uma vez, tiny frames. E vamos abordar absolutamente todas as perguntas. Ou melhor, responder a elas, para que vocês entendam ao máximo o que é isso e como funciona. Atualmente, eu faço transmissões ao vivo todas as terças e quintas-feiras, semanalmente, digamos assim, e constantemente me deparo com perguntas sobre diferentes tipos de estratégias, indicadores, análise técnica e tudo aquilo que, basicamente, abordamos tanto nas lives quanto em vídeos gravados como este. Esse formato, basicamente, são os vídeos que vocês, espero eu, assistem com prazer. E muito frequentemente surge a pergunta: Ernest, sim, a estratégia é interessante, é boa, mas em qual time frame devo usá-la? Ou então, qual tempo de expiração você usa aqui? E, na verdade, há uma quantidade muito grande de perguntas relacionadas não tanto à estratégia em si, mas especificamente ao tempo de expiração, ou seja, ao tempo da operação, falando de forma simples. E, grosso modo, do time frame. Então vamos hoje, rapidamente, em modo expresso, passar por todas as perguntas que costumam surgir. Vou explicar toda a lógica de por que eu fecho operações desse jeito e por que, em geral, vale a pena fechar operações assim. Então, vamos nos mover para o gráfico e ver o que é um time frame. A gente vê que tem, por exemplo, um H1 ali embaixo, e vemos diretamente, acho que vocês já sabem onde mudar o time frame, né? O intervalo no gráfico. É nesse ponto aqui. Assim, quando a gente muda o intervalo, é claro que as velas mudam junto. E, em primeiro lugar, precisamos nos basear nesse intervalo que muda aqui, embaixo dos tipos de gráfico. A gente basicamente não precisa se basear nesse histórico aqui. E isso não nos acrescenta nada. Bom, até dá para alternar por aqui também, mas é muito mais prático mudar justamente nesse ponto. Acho que para vocês também vai ser assim. Então, voltando à questão do time frame, né? É só, se a gente fala de qualquer tipo de operação, de qualquer tipo de estratégia, basicamente qualquer estratégia pode funcionar em qualquer tipo de gráfico. Muito poucas estratégias são feitas para um time frame específico, mas como estamos na plataforma Pocket Option e, na maioria das vezes, tanto eu quanto vocês abrimos operações rápidas, a maior dúvida é qual deve ser essa relação. Olha só, quando um candle equivale a 1 minuto, o nosso tempo de expiração deve ser a partir de x4, ou seja, a partir de 4 minutos, ou seja, devemos entrar com um tempo de expiração de pelo menos 4 velas. Se quisermos entrar com um tempo de expiração menor que 4 velas, então faz sentido simplesmente diminuir, digamos assim, o nosso time frame. E é melhor fazermos a análise quando tivermos mais velas, mais picos dessas velas, embora o pico em si seja apenas um. Aqui, por exemplo, se colocarmos um retângulo neste ponto, vamos fazer isso. Quando mudarmos o time frame, nada vai mudar aqui. Ele continua aqui, sim, veja, em qualquer time frame, mesmo se for de 4 horas, sim, no de 4 horas quase não dá para ver, mas em qualquer outro sempre vamos conseguir enxergar. Ou seja, no fim das contas, o time frame não é tão importante assim. Mas se você está analisando o gráfico, aí sim, na análise a relação do tempo que o intervalo de tempo no gráfico e o tempo para o qual você quer abrir a operação deve ser pelo menos de 1 para 4, ou melhor ainda, de 1 para 5, 1 para 6, até mesmo 1 para 8. E por que é importante fazer assim? Porque muitos traders entram na operação do seguinte jeito: eles esperam uma vela terminar, veem que ela vai fechar em, sei lá, 56 minutos e depois entram na operação também para apenas uma vela. Por que isso é um erro? Porque é muito difícil prever para onde vai exatamente uma única vela. Na minha opinião, a probabilidade de acertar o resultado de uma única vela é muito menor do que quando pegamos um intervalo de várias velas. Por isso, quando fazemos nossa análise, quando levamos em conta a análise de velas, basicamente os padrões de velas, operar com tempo de expiração igual ao de uma vela no gráfico é muito difícil. Ou seja, se quisermos operar no gráfico de 1 minuto, precisamos abrir pelo menos um intervalo de 10 segundos. Olhar para uma sequência de velas e já enxergar isso como um certo padrão, e então, quando pegamos mais informações, ou seja, mais dessas velas, fica mais fácil tomar a decisão de entrar em uma operação. Eu critico esse método, mas pode ser que ele funcione para alguém. Talvez alguém consiga ter uma taxa de acerto maior com ele. Talvez para algumas pessoas esse raciocínio funcione melhor, não sei. Talvez existam situações em que isso também seja adequado. Mas se você me perguntar como eu recomendo fazer, eu recomendo trabalhar exatamente dessa forma. Em todos os outros casos, o time frame não tem tanto peso assim, não é algo tão fundamental, porque, como já mostrei para vocês, o pico será o mesmo para nós. Muito mais importante é o fato de que precisamos alternar entre os time frames durante nossas operações. Por que precisamos fazer isso? Porque, por exemplo, estamos operando em um time frame de 30 segundos, mas o tempo de expiração, digamos, é de 3 minutos. E vemos que, sim, aparentemente temos um movimento de alta, estamos subindo assim. Tudo parece bem, digamos que abrimos uma operação a favor da tendência.
mas não olhamos o time frame maior. Tiramos assim e vemos que, no geral, estávamos certos, pois a tendência de alta continua a mesma. Mas apareceu o primeiro ponto de reversão. Vamos marcar com uma linha horizontal, assim. Depois apareceu o segundo ponto de reversão. E mais ou menos por aqui o terceiro. Ou seja, se não mudarmos para um time frame maior, simplesmente não veremos esse ponto de reversão no intervalo de 30 segundos. Aqui já temos um triângulo, cuja saída pode ser de alguma forma prevista, suposta e analisada. Por isso, o que você realmente precisa saber sobre time frames é que é necessário alterar entre eles o tempo todo para enxergar o panorama geral. Então vamos continuar. Já expliquei que é preciso usar 2 time frames e mostrei por que isso deve ser feito. Porque mantém uma proporção de aproximadamente 1:4 entre o time frame e o tempo da minha operação. Porque basicamente, para realizar qualquer tipo de análise, eu preciso de uma certa sequência de velas e justamente essa proporção de 1:4. Até 1:8 isso funciona e realmente entrega esse resultado. Porque, por exemplo, se formos analisar um gráfico de 10 segundos e com base nesses 10 segundos entrar em uma operação, digamos, vamos pegar valores críticos para ficar mais interessante de entender. Em um exemplo exagerado, entraríamos em uma operação de 7 minutos. Bom, que diferença faz para mim qual nível foi formado aqui, né? Vamos supor que a gente mostre ele aqui. Que diferença faz para mim qual nível foi formado aqui? Porque para 7 minutos, esse é um nível insignificante. Ou seja, tem velas demais aqui para que minha operação de 7 minutos faça sentido. Ou seja, eu preciso usar o gráfico de 1 minuto, mas nem sempre os níveis que são significativos no time frame de 5 segundos vão aparecer também no de 1 minuto, como neste exemplo. Por isso, para que meus sinais funcionem, para que eu consiga enxergar alguns padrões, analisar uma série de velas e prever para onde o preço vai, eu preciso que meu tempo de expiração seja pelo menos mais ou menos adequado em relação às velas que estou vendo no meu gráfico. É exatamente por isso que usamos essa proporção. Já se trabalharmos dentro dessa proporção, não importa tanto qual estratégia de indicadores usamos, nem importa tanto onde traçamos os níveis e assim por diante, porque no final das contas vai dar na mesma. Bom, por exemplo, se a gente, digamos, vamos ativar o mesmo indicador de Keltner, por exemplo, ele já está ativado aqui, então vamos só ativá-lo. Vamos mostrar assim, como multiplicador 3, como eu costumo operar com ele, e vemos que no gráfico de 1 minuto é um exemplo, e no gráfico de 3 minutos é outro exemplo. Consequentemente, no gráfico de 15 segundos ele também vai ser, na verdade, diferente. Vamos encontrar alguma saída do intervalo e eu vou mostrar para vocês justamente em um bom exemplo. Olha só, em 15 segundos vemos que saímos recentemente e podemos abrir uma operação de venda. Mas se a gente mudar para o gráfico de 3 minutos, a gente vai ver que não estamos nem perto do pico, estamos em valores mais do que adequados. E percebe, é justamente aí que está o segredo. Se estivermos operando no gráfico de 15 segundos e entrarmos agora em uma operação de 7 minutos, parece que tudo está certo e faz sentido. Imagina só, 7 minutos, isso é 4 em 1, ou seja, são 28 velas que precisam passar. Em 28 velas, muita coisa pode acontecer. No gráfico, muita coisa acontece. E justamente para 3 minutos, a gente nem chega perto da borda ainda, ou seja, ainda temos que esperar bastante. Agora, se pegarmos algum evento mais ou menos razoável, pelo menos um time frame de 1 minuto, vemos que estamos ali no meio termo entre uma coisa e outra. Por isso, é importante usar esse tipo de sistema, porque se olharmos para uma operação de 7 minutos, é uma situação. Se olharmos para uma operação de 1 minuto, é outra completamente diferente. E não dá para usar as velas do mesmo jeito nesses casos. Ou seja, numa estratégia baseada em indicadores, se você usar o tempo de expiração errado, isso faz muita diferença. E esse é um erro bastante comum. A pessoa pega, copia alguma estratégia, mas coloca time frames aleatórios, tempos de operação aleatórios, fica mudando toda hora, algo que não faz o menor sentido lógico. O ponto é o seguinte, resumindo. Primeiro, não importa o que aconteça, sempre é melhor analisar vários time frames. Esse é o time frame no qual você está peando, o time frame maior. E o segundo ponto, se você ainda não se encontrou, não escolheu para si a melhor opção, aquela com a qual vai ser mais confortável operar, então é melhor usar a proporção de 1:4 até 1:8. Ou seja, se estamos em um time frame de 1 minuto, então é de 4 a 8 minutos. Por exemplo, eu geralmente opero em 30 segundos, então pegamos de 2 a 4 minutos. Às vezes, claro, dá para sair disso também. Não é uma regra rígida. Estou só te dando um parâmetro para que você consiga montar um sistema. É claro que, se eu estou operando e entendo que vai acontecer um movimento brusco, posso reduzir meu tempo de expiração até 1 minuto nesse gráfico, porque não faz sentido mudar para um time frame de 10 segundos ou outros casos individuais. O importante é que você tenha um sistema. Eu entendo que sempre é mais fácil operar dentro de um sistema claro. Então, aí está. De 1:4 até 1:8.
Agora mesmo, eu sugiro que a gente encontre algumas situações interessantes onde justamente vamos observar uma série de time frames e vamos obter vantagem justamente por fazermos desse jeito. Ou então, basicamente, vamos abrir algumas operações, espero que bem-sucedidas hoje. Vamos dar uma olhada, basicamente, vamos procurar alguns níveis e talvez eu mostre um exemplo para vocês. Olhem só, agora mesmo estamos no rompimento desse triângulo. Nós já analisamos esse par de moedas, pelo menos eu, quando estava explicando e compartilhando o bloco teórico de informações sobre isso. Estávamos justamente nele, e vemos que estamos nesse nível aqui, né? No momento não conseguimos rompê-lo, e foi justamente esse nível que eu desenhei quando estava no time frame de 3 minutos. Eu lembro disso perfeitamente. Esse corredor se formou antes mesmo, nós já tínhamos desenhado ele. Esse é um dos motivos pelos quais é importante alternar entre time frames. E agora, quando voltamos, vemos que o rompimento aconteceu. Então vamos tentar entrar para cima por 3 minutos, porque antes não tinha acontecido um rompimento tão brusco. Pode ser, claro, que seja um falso rompimento. E se for o caso, vamos fazer um preço médio, porque a saída desse triângulo está acontecendo agora. Vamos tentar pegar esse movimento. Enquanto o tempo passa, estou pensando no que mais posso contar sobre time frame. E tenho a sensação de que já expliquei todos os pontos principais, né? Não é um tema tão complicado assim. Mas, se de repente você tiver alguma dúvida que não foi abordada neste vídeo, escreva nos comentários. Respondemos todos os comentários, cedo ou tarde. Às vezes até fazemos vídeos sobre alguns comentários. Então, se você ficou com alguma dúvida, escreva aí. Vamos conversar, bater um papo, responder e esclarecer todas as dúvidas que surgirem. Mas como eu já disse, neste momento eu realmente não sei o que mais poderia explicar, porque tudo é bem simples, principalmente se você seguir essa proporção. Ainda temos 1 minuto e meio, até um pouquinho mais, para observar. Aconteceu que, basicamente, entramos aqui no topo. Depois, não houve um rompimento brusco. Mas não tem problema. Vamos continuar observando basicamente a operação. 1 minuto e meio até o fechamento. Depois vamos tomar uma decisão. Talvez a gente consiga subir tranquilamente agora e ainda fechar no positivo. Por isso, basicamente, não vamos ficar muito tempo nesse gráfico. Vamos aumentar o valor da nossa entrada e vamos procurar algo mais claro. Na verdade, também é muito importante, porque sim, algumas ideias vão surgindo enquanto gravo este vídeo. Porque isso é importante. Mudar de um time frame para outro é importante, porque muitas vezes podemos prever errado o comportamento global da tendência. Podemos achar que estamos em uma tendência de baixa, mas na verdade estamos em uma lateralização. Eu, na verdade, já falei sobre isso no começo do vídeo, mas agora, enquanto troco os pares de moedas, me deparo com essa situação com bastante frequência. Por isso, mesmo que, por exemplo, meu time frame de trabalho seja de 30 segundos, às vezes é conveniente já colocar um time frame maior de 2 a 3 minutos para poder enxergar logo de cara alguns níveis globais de suporte e resistência, a partir dos quais talvez seja possível entrar em uma operação. Também me surpreendem e divertem muito, na verdade, alguns traders que abrem uma operação de 1 minuto e ao mesmo tempo analisam o gráfico em 3 minutos. Eles olham e dizem, olha, aqui tem um nível muito importante, então basicamente vai ter um repique a partir dele. Não, até pode ter um repique, mas você tem o tempo de expiração, menor do que basicamente um candle. Ou seja, mesmo que, digamos, estejamos esperando um repique aqui, para que esse repique aconteça, precisa de pelo menos, sei lá, 2 ou 3 candles, né? Não vai acontecer tudo isso assim instantaneamente. Como é que dá para entrar aqui numa operação de 1 minuto? Eu até entendo quando o tempo da operação é muito maior em relação ao gráfico. Aí tudo bem. Ou quando ele é igual ao gráfico. Mas quando estamos olhando um gráfico de 3 minutos com candles de 3 minutos e entramos numa operação de 1 minuto, isso realmente me surpreende, porque sinceramente eu não entendo do ponto de vista lógico, nem sei o que pode passar na cabeça da pessoa nesse momento, quais pensamentos, sabe? Quais pensamentos? Mas tudo bem, isso é só um desabafo meu enquanto procuro alguma situação interessante, procuro algum nível, pelo menos um potencial de onde possa haver uma reação. Olhando aqui no euro lira turca, já está começando a aparecer alguma coisa. Vamos passar para o time frame de 2 minutos para ver de forma mais global onde estamos. E vocês veem, em um time frame mais global, justamente aquilo que não vimos nos 30 segundos. Conseguimos ver esse pequeno intervalo onde o preço está sendo negociado. Dessa vez, caímos bem mais, mas se olharmos, um padrão parecido está se formando aqui, assim como ali. Por isso, aqui vamos entrar em uma compra para cima por 3 minutos com valor aumentado. Por assim dizer, o orçamento está com valor aumentado. Eu multiplico por 2,2, basicamente seguindo minha estratégia de gerenciamento de risco. E também estamos aqui por volta de 1 no RSI. Vamos dar uma olhada, aliás, porque nos 30 segundos estamos praticamente no fundo do RSI. Se mudarmos para 3 minutos, na verdade, do ponto de vista do time frame de 3 minutos, ainda dá para cair bastante. Por isso, mais uma vez, o tempo de expiração influencia muito, especialmente se estivermos falando do indicador, enquanto a operação está rolando. O que
Porque, por exemplo, o meu RSI está configurado para 14 velas. Se eu tenho 14 velas de 3 minutos, então 14 vezes 3, né? É matemática. Isso dá 42, certo? 42. Então, consequentemente, são 42 minutos para mim. Agora, se eu analiso em 30 segundos, então, consequentemente, isso dá só 7 minutos. São valores completamente diferentes. O que não se pode dizer sobre os níveis. Os níveis, como já discutimos, serão os mesmos, mas existem níveis de longo prazo e de curto prazo. No geral, acho que já no meio deste vídeo tudo ficou claro. E espero que dúvidas desse tipo não apareçam mais. Enfim, vamos negociando devagarinho no positivo, como se tudo começasse a seguir o meu plano. Então, vamos esperar pelo resultado. E basicamente, não nos resta mais nada aqui a não ser abrir uma série de operações, ganhar dinheiro com isso e comemorar o resultado. Tudo sobre os time frames está claro, né? Mas talvez ainda surjam outros exemplos ao longo deste vídeo. Vamos esperar pelo resultado. Faltam 4 segundos. Como podemos ver, tivemos um impulso muito bom. Saímos do intervalo, tudo conforme a análise. Então, podemos reduzir um pouco nossos riscos. Bom, não tanto assim. Acabei colocando 0 sem querer. Vamos deixar $500. E assim, basicamente, as coisas estão indo razoavelmente bem, de negativo para positivo. Até 50% temos $500 de lucro. Mas, no geral, acho que ainda podemos operar mais um pouco. Novamente, aqui vemos que estamos no fundo pelo RSI. Vamos conferir o que está acontecendo no time frame maior. No time frame maior, nem chegamos ao valor 50 ainda, então, globalmente, podemos cair ainda mais por um bom tempo. Na verdade, o gráfico do euro-dólar está meio estranho. Vamos procurar outra operação. Olha só, enquanto eu procurava um ponto de entrada, encontrei outro exemplo interessante sobre time frame. Veja, TND e USD. Estamos no gráfico de 3 minutos. E no de 3 minutos, o RSI simplesmente não consegue sair do fundo. Ele praticamente está gritando pra gente abrir uma operação de compra. Vê como estamos há muito tempo e bem fundo nessa tendência de baixa? Na verdade, já era pra ter tido uma alta faz tempo. Mas se a gente abrir uma operação para 2 minutos, isso vai ser o maior erro, porque em 2 minutos, esse gráfico não vai ter tempo de subir, né? Em menos de um candle, não vai dar tempo de ir pra cima. Quer dizer, até pode, mas aí você vai estar contando só com a sorte, né? Ou seja, isso tá errado, nenhuma análise vai te ajudar nesse caso. Ou seja, aqui a gente tem que abrir a operação, sei lá, para pelo menos uns 12 a 15 minutos. Ao mesmo tempo, no time frame de 30 segundos, o RSI nem mostra sobrevenda pra gente, né? Porque já teve um pequeno repique. E não são valores tão profundos assim. No geral, a fórmula já muda. E repare também pelo canal de Keltner. Aqui estamos bem próximos da borda, mas em 30 segundos estamos bem mais acima. Ou seja, estamos basicamente no meio da média móvel. Então, essa situação pode funcionar para o outro lado também. Globalmente, sim, podemos operar na compra, mas agora mesmo não temos sinal de compra. E essas situações também acontecem. Eu até entraria em uma operação de 15 minutos, mas fico pensando, para que a gente precisa desse tipo de expectativa? A gente pode encontrar agora algo mais conveniente e mais de curto prazo para nós. Então, no euro, está se formando uma situação interessante aqui. Basicamente, temos uma tendência de baixa global, agora está acontecendo um repique, esse repique já terminou e estamos vendo uma tendência de enfraquecimento. Aqui também temos uma zona, né, desse topo até esse topo e começamos a reverter. Por isso, vamos abrir uma operação de venda aqui. Na verdade, não é o melhor ponto de entrada pra gente, pelo menos em relação aos canais de Keltner, porque como você pode ver, estamos começando a descer direto da média móvel e algumas pessoas usam justamente a média móvel dentro do canal de Keltner como ponto de partida para um repique. Mas aqui quero operar mais com análise técnica do que com o indicador Keltner, sim. E novamente usando um período de tempo maior. Sim, lembre-se, vejo que há uma tendência maior de venda. De novo, temos um acordo sobre uma tendência global de baixa após alguns picos. Sim, estes estão em queda de qualquer forma, porque a cada pico, basicamente, o preço desce cada vez mais. Aqui estava um pouco mais alto, mas não acho que vale a pena levar isso muito em consideração. Então, confiando mais na análise técnica, estou esperando uma venda aqui por 2 minutos. Ainda temos um acordo. Vamos esperar o resultado. Bem, restam 6 segundos e, como podemos ver, em princípio, a análise estava correta. Sim, nesta grande confrontação, minha ideia de acordo com a análise técnica ainda rompeu esta média móvel de Keltner. Na verdade, eu nunca uso ela. Na verdade, muitas vezes, quando uso, eu desligo a linha do meio, a middle. Aqui ela nem aparece. Então é isso, sim, só um pequeno desvio do assunto.
Enquanto isso, temos 3 operações na conta. 2 delas foram positivas, uma foi com cobertura. Por isso, por enquanto, quero continuar operando mais um pouco. No geral, o gráfico. O mercado permite isso e, aliás, olha só o que aconteceu. Essa foi a moeda que a gente operou no começo. Rompemos para cima, depois voltamos para baixo e quando rompemos o triângulo, viu só que baita squeeze que rolou? Era mais ou menos isso que eu esperava, mas já tínhamos fechado no prejuízo e saído desse par de moedas. Então é isso mesmo, vamos procurar outra coisa. Euro/CHF. Já estivemos aqui, dei uma olhada e não gostei muito. Vamos dar uma olhada nas criptos, talvez? Por que não, né? Vamos procurar algum ponto interessante de entrada aqui, mas de novo, voltamos para o time frame maior e vemos o que está acontecendo globalmente. A gente achava que estava caindo, mas na real, pelo menos ultimamente, estamos até subindo bem. Se olharmos de forma ainda mais ampla, o que, para falar a verdade, nem precisamos tanto, vemos que estamos até em uma lateralização, um pequeno range. Mas, na verdade, aqui tem um nível bem importante, só que isso ainda vai demorar bastante para acontecer. Por isso, se voltarmos para os 30 segundos e pensarmos se dá para fazer alguma operação aqui, eu acho que a partir dessa faixa, sim, dá para considerar uma venda de curto prazo, justamente de acordo com esse tempo de expiração. Então, porque, bom, nos 3 minutos, né, parece que também estamos subindo, mas como podemos ver, na verdade, não é bem assim. Por isso, eu pego algo intermediário entre esses dois. Acho que o nível dessa consolidação é bastante forte. Vamos tentar entrar a partir dela. Se tomarmos um prejuízo, não tem problema. Vamos usar o segundo passo da massa média. Assiste a outra coisa. Por agora, vamos tentar aproveitar este movimento. Aos 30 segundos, também estou um pouco confuso com a RSI, que estamos perto do seu pico e que deveríamos, por assim dizer, dar a volta por cima. Basicamente, na história, bitcoins e coisas do tipo, vemos que o RSI aqui raramente ultrapassa seus picos e mesmo quando ultrapassa, como aqui, ele basicamente volta muito rápido aos seus valores básicos. Por isso, aqui eu gostaria mesmo de ver uma venda, um squeeze para baixo e espero que a gente lucre com isso. Vamos aguardar o resultado. E vemos o último resultado, novamente lucro, $466. E acho que podemos dar uma olhada nos nossos resultados. E na verdade, neste momento isso é muito bom. Essa é a nossa quarta ablação. Só nossa primeira operação foi negativa, e todas as outras 3 operações foram positivas. Com essa nota maravilhosa, basicamente vamos encerrar nosso vídeo. No final, conseguimos ganhar $1.500. Acho que uma taxa de acerto de 75% é muito boa. Isso já é mais do que suficiente, porque já dedicamos muito tempo hoje justamente à teoria dos timeframes. Como eu já disse, se ficou alguma dúvida, não deixe de escrever nos comentários. Se você ainda não está operando com a gente na plataforma Pocket Option, não deixe de acessar o link na descrição. Lá você também vai encontrar um código promocional que pode ser usado no cadastro para ganhar ótimos bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, às vezes temos bônus de 50%, 90% e até 100%, principalmente se você participar das nossas lives semanais, que acontecem às terças e quintas-feiras, às 8 da noite. Pelo menos por enquanto está sendo assim. Acho que é isso. Mitos, ideias, todas as regras, tudo que eu podia sobre time frames eu expliquei. Então, obrigado por assistir a este vídeo. Mais uma vez, ficarei feliz com seu like e comentário. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!